Fala, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de polinômios. Na última aula falamos um pouquinho da adição e da subtração de polinômios e hoje vamos trabalhar as outras operações, a multiplicação e a divisão. Vocês vão perceber que dentro da multiplicação e da divisão tem algumas subdivisões, digamos assim, que é quando você vai dividir ou multiplicar um monômio por um polinômio, né? É quando você vai dividir ou multiplicar um polinômio por outro polinômio, e a gente vai trabalhando com isso aqui durante a apresentação. Tudo bem? Então bora lá. Desde já adianto, prestem atenção. A gente tem avaliação na semana que vem, ok? Então prestem muita atenção porque é tema da nossa avaliação, ok? E a multiplicação talvez nem tanto, mas a divisão ela exige um pouquinho mais de atenção, ok? Então bora lá, pega aquele cafezinho quente aí agora e senta que a gente vai começar. Então, como eu falei, inicialmente vamos falar da multiplicação e da multiplicação a gente vai falar de uma multiplicação de um monômio por um polinômio. Como é que a gente vai proceder, tá bom? E lembrando que monômio também é conteúdo da nossa avaliação, certo? Mas vocês perceberam que tem uma ligação entre monômios e polinômios. Vamos entender a situação aqui. Observe a figura abaixo. Conseguimos identificar três retângulos de mesma altura. Ah, professor, como assim? Eu só estou vendo dois. Não, você está vendo três, ó. Aqui você tem um, aqui você tem dois, né? Tem o segundo. E o total aqui, né? O grandão, que é a soma dos dois aqui, é o terceiro retângulo, ok? Quando ele fala de mesma altura, é porque todos eles, ó, têm 2L aqui de altura. Essa altura aqui e a altura no terceiro retângulo também, que é a mesma. Então, identificado aqui os três retângulos, vamos agora entender o restante da questão. As bases dos retângulos menores são L e 10. Aqui, ó, essa é a base do menor e essa é a base do segundo menor. E a base do retângulo maior é a soma das bases dos retângulos menores. Sim, né? Porque quando você tem essa base maior aqui, que seria o retangulão, né, o retângulo grande, aí você tem aqui L mais 10 como base, ok? Então, interpretamos a questão, interpretamos a figura. Bora ver aqui o que Eduardo vai falar aqui. Eduardo quer calcular a área do retângulo maior, que pode ser calculada de duas maneiras. A gente vai ver qual é a forma de calcular. Primeiro, o Eduardo dá uma dica aqui, ó. Procure lembrar o uso da propriedade distributiva nas expressões numéricas. Distributiva a gente lembra lá do sexto ano, né? A gente trabalha bastante com essa propriedadezinha na multiplicação aqui, ó. Você tem o 3 que multiplica alguma coisa que está dentro do parênteses, né? No caso aqui uma subtração. Então esse 3 ele multiplica tanto o 5 quanto o 7, como vocês estão vendo ali, ok? Então só para lembrar aqui essa dica, porque a gente vai precisar disso na hora de resolver essa multiplicação do monômio por um polinômio. Então, qual é a primeira maneira de se resolver? A área é o produto da altura pelas somas das bases L e 10. Então, ficaria o quê? 2L vezes L mais 10. Entenderam? Não, né? Pois é, mas vamos explicar agora. Olha só, o que ele está falando? O que é a área de um retângulo? É a base vezes a sua altura, que pode ser chamada de H ou então de A, certo? Então, se é a base vezes a altura, vai ser o quê? L mais 10, como está mostrando aqui, ó, L mais 10, que multiplica a altura, que é 2L, que multiplica o 2L, como está mostrando aqui. Então, essa é uma maneira de se encontrar a área desse retângulo, ok? A segunda maneira que fala é o seguinte: a área é a soma das áreas dos retângulos que compõem um retângulo maior. Sim, se você fizer aqui, ó, primeiro você calcular a área desse retângulo, né, que seria o quê? A base L vezes a altura 2L, como está mostrando aqui, ó, 2L vezes L, certo? Somado com a área desse outro retângulo, que é o quê? 10, que é a base dele, né? Vezes o 2L, que está aqui, ó. 10 vezes 2L, ou 2L vezes 10, que é a mesma coisa. Ou seja, se eu encontrar a área 1 e a área 2, se eu somar essas duas áreas, eu vou ter a área do nosso retângulo 13 aqui, que é o retângulo grandão. Então, tem duas opções para você encontrar a área desse retângulo maior. Aí você vai escolher qual das duas você acha melhor, tudo bem? Vamos continuar então aqui. Como estamos calculando a mesma área por caminhos diferentes, então temos o quê? Ó? Aquela primeira opção, certo?
vai ser igual à segunda opção. Então, tanto faz eu fazer pela primeira opção, quanto fazer pela segunda opção, eu vou encontrar o mesmo valor. Por isso que eu estou chamando aqui, ó, de igual, tá certo? Por isso que tem esse sinalzinho de igual aqui. Por quê? Porque a gente está falando da mesma área, certo? Ou seja, quanto vai ser esse valor aqui? Se a gente for fazer por essa aqui, por exemplo, ó, você vai ter o quê? 2L vezes L, hora distributiva que eu falei anteriormente, 2L vezes L, 2L ao quadrado. 2L vezes 10, tem um mais aqui, né? Mais 2L vezes 10, 20L, que seria o 2 vezes 10, né? 20L. Então, nossa área está aqui. Ah, professor, será que a outra daria o mesmo valor? Bora ver. Ó, você tem aqui 2L vezes L, né? Que vai dar quanto? 2L ao quadrado, certo? Mais 2L vezes 10, 20L. Ou seja, vai dar a mesma área aqui que a gente já havia mostrado. Então, tanto faz vocês escolherem a primeira opção, quanto escolherem a segunda opção, vocês vão chegar no mesmo resultado. O importante é que vocês façam o cálculo e percebam que vai ter a propriedade distributiva que a gente compreende lá desde o sexto ano, tá? Vamos ver mais um exemplo, então. Em expressões algébricas com multiplicação e adição algébrica, também aplicamos a propriedade distributiva. Então, aqui já é um pouquinho maior, mas ainda continua sendo ó, um monômio por um polinômio. Então, o que a gente vai fazer? Pega esse 2x e vai multiplicar por todo mundo que está aqui dentro, certo? Então, bora lá. 2x vezes 3x, ó, 2 vezes 3 está onde? 6. X vezes x, x ao quadrado, ok? Sem dificuldade alguma. Agora você vai para o outro. Não pode esquecer de fazer com todos, tá bom? Aí você vai mais com mais, dá mais, tá aqui. 2 vezes 4, 8. X vezes y, xy, né? Eles não se misturam, né? É uma multiplicação de x por y. Então, beleza. Agora você vai, ó, mais com menos, menos, tá ali. 2 vezes 2, 4. E o x, que não tem outro x para multiplicar aqui, permanece ali, então fica 4x. Então, a nossa resposta aqui é essa aqui, ó. 6x ao quadrado mais 8xy menos 4x. Perceba que a partir daqui agora você não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque você não tem termos semelhantes, né, para você juntar um com o outro. Resumindo, a gente tem aqui a definição da multiplicação, que para multiplicar um monômio por um polinômio, aplicamos a distributiva, a propriedade distributiva, multiplicando o monômio com cada termo do polinômio. É o que a gente está fazendo aqui, ó, multiplicando o monômio com cada termo do polinômio e adicionando os novos termos obtidos, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, ok? Então, a multiplicação não tem segredo, tá bom? É a mesma coisa que a gente faz num cálculo normal, com números naturais, né, numa expressãozinha numérica, tudo bem? Mais alguns exemplos. A gente precisa entender que, independente se você tiver fração ou não, é a mesma coisa, tá bom? Já cansei de falar com vocês que a fração ela é um número comum, certo? Só está representado de uma forma diferente. Então, o que você tem? Você tem um monômio multiplicado por um polinômio. E quando você tem essa multiplicação de x, né, vezes o x sobre 3, o que você tem aqui? Ó? X que multiplica x sobre 3, certo? Como é que a gente procede essa multiplicação aqui? Lembra que aqui também é uma fração. Numerador com numerador vai dar x ao quadrado e denominador com denominador sobre 3. Então, por isso que apareceu aqui, ó, x ao quadrado sobre 3, certo? Da mesma forma, a gente vai fazer agora o outro ali, ó. Quando a gente fizer o x multiplicando o x ao quadrado, lembrando que mais com menos vai dar menos, como a gente está vendo aqui, ó, certo? X vezes x ao quadrado vai dar o quê? X ao cubo. Lembra da propriedadezinha da multiplicação, ó? Quando você tem a multiplicação aqui, né, de x com x, digamos assim, você conserva a base, ó, x, e soma os expoentes. Aqui você tem 1, então 2 mais 1, 3. Por isso que apareceu esse x ao cubo aqui, certo? E para finalizar, você tem ali x vezes 5, que é igual a 5x. A letra B procede da mesma forma, só está invertido, né? O que você tinha primeiro um monômio, agora você tem um polinômio, só que multiplicado também por um monômio. Então, não tem diferença, a fração aparece aqui, procede da mesma forma que a gente fez em cima, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês darem uma analisada aí e ver se conseguem chegar nesse resultado final que está aqui, tá bom? Mas o procedimento é o mesmo. De qualquer forma, aconselho que vocês deem pausa no vídeo agora e tentem fazer para ver se consegue chegar nesse resultado final ali, ok? Então, bora lá.
Certo, então a gente falou da multiplicação de um monômio por um polinômio, mas existe também a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, certo? E a gente vai aprender agora, ó. Quando você vai ter a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, vai proceder da mesma forma. Só que o que acontece, ó? Esse x ao quadrado aqui, ele está multiplicando tanto o primeiro quanto o segundo, certo? Da mesma forma, se você fosse fazer o inverso, ó, se você começasse por aqui, esse x ele tem que multiplicar o primeiro, tem que multiplicar o segundo e tem que multiplicar o terceiro, tá bom? Vai dar o mesmo resultado, aí você que escolhe por onde começar. Normalmente a gente começa na ordem que está. Então, bora lá. X ao quadrado vezes x, conserva a base, somos expoentes, vai dar o quê? X ao cubo, certo? Agora pega o mesmo x ao quadrado e multiplica pelo outro. É todo mundo com todo mundo, tá bom? Aqui todo mundo se relacionando, certo? Então você tem x ao quadrado vezes 1, dá o quê? X ao quadrado. Pronto. O x ao quadrado já conheceu todo mundo que ele tinha que conhecer no outro polinômio. Então vamos ver agora, vamos apresentar agora ó, o 2x. Mesma coisa, ó. 2x vezes x vai dar o quê? 2x ao quadrado. O 2x ele quer conhecer o 1 também, né? Então ele vem aqui, ó, 2x vezes 1, 2x. Então o 2x já conheceu todo mundo, bora apresentar agora para o menos 1. E aqui, como tem menos, a gente tem que tomar cuidado por causa do jogo sinal, né? Então você tem que menos com mais, dá menos, ó, o menos aparecendo aqui, ó. E aí você vai, 1 vezes x, dá um x ou x só, tá bom? 1 não precisa aparecer. Menos com mais dá menos de novo, olha ele aparecendo aqui. E 1 vezes 1, 1. Esse foi mais simples, o 1 foi mais rápido, né? Então bora lá. A gente chegou nesse resultado aqui e a gente vai analisar agora se a gente consegue juntar alguma coisa. Ou seja, se tem algum termo semelhante. Então eu tenho, ó, único x ao cubo está aqui, então eu deixo ele, né? Olha, eu tenho 2x ao quadrado aqui, ó. 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu tenho o quê? 3x ao quadrado. Aí, o que eu tenho de x sozinho aqui? 2x menos x dá 1x, como está vendo aqui. E o menos 1 que está sozinho, deixa ele sozinho. Pronto, então nossa resposta final para essa questão é essa aqui, porque a gente chega aqui e não consegue mais juntar ninguém, ok? Resumindo, para multiplicar dois polinômios, multiplicando ó, cada termo, multiplicamos cada termo de um deles por todos os termos do outro. Então, é todo mundo se relacionando com todo mundo, tá bom? A gente tem que fazer amizade ali com todo mundo, ok? Então, beleza, a gente chega na resposta final, como vocês acabaram de ver aqui. Observações. Ah, professor, pode piorar? Pode, né? Sempre pode. Então, bora lá, ó. Você pode ter a multiplicação de três polinômios, certo? E aí, o que é que você pode, qual é que o livro aconselha a fazer? Você pode resolver primeiro aqui os dois primeiros, certo? E o resultado dos dois primeiros você multiplica com o terceiro. Então, ali o resultado dos dois primeiros é esse aqui. E agora você vai fazer essa multiplicação com o último polinômio, tá bom? Até chegar nesse resultado final aqui. Ah, professor, eu posso fazer de vez? Pode, tá bom? Mas vai dar trabalho, porque você tem que pegar esse com esse, depois com esse, certo? Aí depois esse com o outro. Então, dá um pouquinho de trabalho. Eu aconselho não fazer porque você pode se esquecer, né? Você pode acabar esquecendo de fazer um e naturalmente você erra a conta, tá bom? Então, a gente aconselha que se faça aos pares, né? Ou seja, de dois em dois ali, como a gente está vendo aqui, tá bom? Divisão. Para um pouquinho, relaxa, toma mais um gole de café, come chocolate e prepara, que agora vem a beleza da matemática, tá bom? Não se preocupe, papai está aqui para ensinar vocês, certo? Então bora lá, divisão. Mais uma vez você tem a divisão também de um polinômio por um monômio, tá bom? Então você vai ter essas duas opções, polinômio por monômio, dividido, e polinômio por polinômio, que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, presta atenção, vamos entender como é a divisão de um polinômio por monômio. Por enquanto, sem dificuldade, tá bom? A dificuldade está no polinômio com polinômio. Mas bora lá, vamos entender. A área e a medida da altura de um retângulo foram indicadas por expressões algébricas. Obviamente, crianças, que o livro sempre costuma trazer uma problemática, certo? Então tem um probleminha aqui no meio e tal, mas foca no cálculo. Ah, professor, não vai precisar, não vai cair na avaliação algum probleminha? Vai, mas você precisa entender o cálculo
né, para, consequentemente, você resolver aquele probleminha, tá bom? A interpretação do problema talvez seja mais tranquilo do que a resolução, certo? Então, bora lá. Então, você tem o quê? Você tem aqui, você sabe que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Só que a questão nos deu a área, já o cálculo completo da área, e nos deu a medida da altura, que essa altura aqui ó, é 4y. Ok? Então, falta a gente descobrir quem é a base. Como é que a gente consegue descobrir quem é a base? Observa só, se para eu descobrir a área, eu preciso multiplicar a base vezes a altura, certo? Se eu tenho a área e eu tenho a altura, como é que a gente pode mexer com essa conta para encontrar a base? Observa só, está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, se eu pegar a área e dividir pela altura, eu vou ter o quê? A base. Ah, professor, o que você fez? Não entendi nada. Entendeu sim, ó. Era uma multiplicação. Agora virou uma divisão. Conteúdo de 7º ano, lembra? Passa para um lado, passa para o outro, com o sinal trocado. Tá bom? Então, onde é que a gente quer chegar aqui nessa questão? Quer dizer o seguinte, que a questão quer encontrar a base, e para encontrar a base, eu preciso dividir a minha área pela minha altura. E eu tenho esses valores? Tenho. A minha área está aqui e a minha altura está aqui. Então, bora fazer isso. Né? Eu vou pegar a área, que é essa aqui, ó, 20y à quarta, mais 16y à terceira, menos 8y ao quadrado, mais 12y elevado a 1, certo? Então, beleza, e dividir pela altura, que é 4y. Observe o procedimento que o livro fez. Eu não vejo necessidade, tá bom? Mas, bora lá. O que o livro fez? O livro trocou a divisão por uma multiplicação. Ou seja, isso aqui lembra muito aquela divisão de frações. O que era a divisão de frações? Quando você tinha aqui 2/3 dividido por 1/2, por exemplo, o que era isso aqui? Qual era a regrinha que a gente utilizava? Repete a primeira, troca o sinal de divisão por uma multiplicação e inverte a segunda. Se era 1/2, vai ficar 2/1. Lembra? Lá em fração, quando trabalhamos isso aqui? Quer dizer, na verdade, lá no sexto ano vocês não trabalharam comigo, mas com certeza vocês sabem, certo? Então, a gente está fazendo, melhor, o livro está fazendo a mesma coisa. É necessário? Não, tá bom? A gente vai ver por que agora. Por que ele faz isso? Porque quando ele transforma isso aqui numa multiplicação, você vai pegar isso aqui tudo ó, e multiplicar por 1, né? Porque é numerador com numerador e denominador com denominador. Vocês sabem que aqui embaixo ó, tem um 1, né? Então, quando você pega isso aqui e multiplica por 1, como vocês estão vendo aqui, ó, o resultado é o quê? É ele mesmo. É 20y à quarta, é 16y à terceira e assim por diante. Agora, quando você pega o 1 e multiplica pelo 4y, né? Esse 4y vai dar o resultado, né? 1 vezes 4y é 4y. Esse 4y, ele vem aqui para debaixo de todos, ó. Então, vira basicamente uma fração. Por que você está dizendo, professor, que não precisava fazer isso? Porque, criança, olha só. Quando eu falo, inicialmente, que eu preciso dividir a área pela altura, eu estou dizendo que eu vou dividir o quê? O 20y à quarta por 4y, tá aqui, ó. Eu vou dividir o 16y ao cubo por 4y, tá aqui. Eu vou dividir o menos 8y ao quadrado por 4y, tá aqui também. E, consequentemente, eu vou dividir 12y por 4y, tá aqui. Então, é uma multiplicação sem necessidade. É a mesma coisa que a gente falou nos exemplos anteriores. É todo mundo se relacionando. Então, o 4y ele tem que estar ali embaixo de todo mundo. Tem que estar dividindo todo mundo ali, ok? Então, bora lá como é que a gente vai proceder, então, essas divisões aqui. Ó, primeiro, número com número, ó. 20 dividido por 4, 5. Y à quarta dividido por y, o que diz a regrinha, ó? Y à quarta dividido por y, elevado a 1 no caso, né? Conserva a base, conserva o y e subtrai. Lembra que na multiplicação a gente somou os expoentes? Aqui a gente subtrai. Então, 4 menos 1, 3, como a gente está vendo aqui no resultado. Deixa eu melhorar isso aqui, pronto. Como vocês viram aqui, ó, y ao cubo, ok? Da mesma forma o restante, ó. 16 dividido por 4, 4. Y ao cubo dividido por y, y ao quadrado, ok? Menos 8 dividido por 4, 2. Y ao quadrado dividido por y vai dar só o y, né? Porque seria 2 menos 1, né? Fica só 1. E aqui você tem, ó, 12 dividido por 4, 3. Cadê o y, professor? Cortei, né? Porque y sobre y é o quê? É 1. 1 não precisa colocar. Então, nossa resposta final é essa aqui. 5y ao cubo mais 4y ao quadrado
menos 2y mais 3. Tá? Então, chegamos à seguinte conclusão, que para dividir um polinômio por um monômio não nulo, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio. Foi o que a gente fez anteriormente. Pegamos cada termo, né, do polinômio ali e dividimos pelo 4y, como a gente mostrou aqui no slide anterior. Então, aqui temos mais alguns exemplos, só para a gente relembrar. O que eu tenho? Um polinômio com um monômio. Ah, professor, essa é mais complexa. Sim, ela é mais complexa porque o monômio é um pouquinho maior. Mas é da mesma forma. Eu vou pegar o 8x à quarta y ao quadrado e vou dividir por isso aqui. Está mostrando aqui, certo? Da mesma forma que eu vou pegar o x ao quadrado e y ao quadrado e dividir por isso aqui, como vocês estão vendo aqui. Proceder vai proceder da mesma forma, né? Se eu não tenho como dividir 8 por 5, ele vem representado aqui em forma de fração. Menos 8 sobre 5. Por que menos, professor? Porque mais com menos é menos, tá bom? Então, já que é uma divisão, certo? Então, 8 quintos, né? Aí, o que você tem? Bora ver se a gente pode fazer alguma coisa com x. X à quarta dividido por x ao quadrado, 4 menos 2, 2, como vocês estão vendo aqui. Com y, y ao quadrado dividido por y, dá y elevado a 1, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, a gente resolveu a primeira parte da questão. Vamos para a segunda, você tem uma soma, porque essa soma, professor, menos com menos, mais. Muito cuidado com isso, tá bom? Então, bora lá. Você tem 1 sobre 5, né? X ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu posso simplesmente cortar. Restou o quê? Y ao quadrado dividido por y. Então, vai ficar y elevado a 1. Então, essa é a resposta aqui, 1y sobre 5. Ah, professor, eu tenho condições de fazer mais alguma coisa aqui? Não. Acabou aqui, Nossa resposta acaba aqui, tá bom? Vou deixar a letra B para vocês também darem um pause aí e tentarem chegar na resposta final, tudo bem? Mas o procedimento é o mesmo, ok? Enfim, chegou o conteúdo tão esperado, a parte tão esperada do conteúdo, que é a divisão de um polinômio por outro polinômio. Tá tomando café? Então bora lá, toma mais um pouco. Segura aí, presta atenção, bora comigo, cola com nós. Olha só, o que você tem aqui? Considere os polinômios. É um polinômio dividido por outro polinômio. O polinômio que eu estou chamando de A e o polinômio que eu estou chamando de B. Qual é o quociente da divisão? Qual é o resultado da divisão do polinômio de A, né, por B? O resultado da divisão de A por B. Então, bora lá. Vamos fazer, então. Quem é A? A é 6x ao quadrado menos x mais 10. Dividido por quanto? Por B, que é 2x menos 1. Crianças, desde já, eu já havia falado com vocês isso aqui sobre a organização dos polinômios, tá bom? Para a multiplicação, é essencial que vocês coloquem em ordem decrescente, tá certo? Por quê? Porque na multiplicação, a gente vai pegar aqui, o termo com variável de maior expoente. Então, você tem aqui x elevado a 2 e você tem aqui x elevado a 1. Quem é o maior? É o x elevado a 2. Então, você começa por ele. Sempre começamos pelo maior, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui e vou dividir com um termo com variável de maior expoente também do outro, do b. Então, quem é o maior expoente aqui no b, só tem ele, né? 2x elevado a 1. Não tem como, então fica ele. Então, bora lá. Fazendo essa divisão aqui, presta atenção. Vou pegar esse aqui, 6x ao quadrado e vou dividir por 2x. Bora fazer a continha aqui do lado, 6x ao quadrado dividido por 2x. 6 por 2 dá 3, né? X ao quadrado dividido por x vai dar apenas x, porque vai ser 2 menos o 1 daqui, então dá 1, tá bom? Olha o resultado aqui. Perceba o que a gente vai fazer agora no próximo slide. A gente não vai mexer com essa parte aqui por enquanto, só mexe com o maior por enquanto, tá bom? Lembra do 3x que a gente mostrou agora? É ele que vai trabalhar agora. Olha o que a gente vai fazer. Prestem atenção, certo? 3x multiplica esse aqui, 3x vezes 2x dá o quê? 3x vezes 2x vai dar o quê? 6x ao quadrado, ok? Positivo, né? Porque vai ser mais com mais. Positivo. Então, vou até colocar aqui, igual a mais 6x ao quadrado. Sim, professor, é positivo, mas por que está aparecendo um negativo aqui? Fácil, porque sempre que você passar para cá, quando você for fazer esse cálculo aqui, ele vem com o sinal trocado, tá bom? Então, acostume-se com isso aqui. Ah, professor, por que a gente vai trocar o sinal? Porque quando você faz uma divisão, você não subtrai esse aqui com esse aqui, para você tentar encontrar algum resto, não é isso? É isso que a gente está fazendo.
Mas lembra como eu falei para vocês da subtração, que era o quê? O que é a subtração de polinômios? Não é você transformar numa soma do inverso, né? Então, aquele polinômio que era mais, ele vira menos. Lembra que eu falei isso na aula passada? Se não lembra, assiste novamente que a gente comentou isso aqui. Inclusive, a gente trabalhou dessa forma na live, tá bom? Então, para facilitar, eu já passo o sinal daqui trocado, tá bom? Que depois a gente já faz o cálculo direto. Então, se é mais, passa menos. Mas só aqui, tá bom, pessoal? Não confundam com essa parte aqui, não. Essa parte do jogo de sinal permanece normal. Então, beleza. Agora eu vou multiplicar o 3x pelo 1. Perceba, ó. Mais com menos dá menos. Sinal trocado vai ficar o quê? Mais. Tá bom? Então, troca o sinal. 3x vezes 1, 3x. Pronto. Não tenho mais o que operar aqui. Vamos fazer agora, passar o traço e descobrir quanto vai sobrar aqui, se a gente para por aqui ou se a gente continua. Processo de divisão normal que a gente faz normalmente com números naturais, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho 6x ao quadrado positivo com 6x ao quadrado negativo. Fica a dica é a seguinte, ó, normalmente quando você faz essa conta aqui, esses primeiros aqui você já vai conseguir cortar, ó. Se um é positivo e o outro é negativo, você corta, então eles somam. Aí o que você vai ter agora? Menos x com mais 3x vai ficar o quê? Positivo, né? Porque o 3x é maior, então vai ficar mais 2x. E o 10 que estava lá sozinho, eu desço, como a gente faz normalmente no processo de divisão. Aí minha conta agora vai ser a partir daqui, ó. Quem é o expoente maior que a gente tem aqui? É o x elevado a 1, até porque não tem outro, né? Então vai ser com ele que a gente vai operar. Então bora lá. Vou pegar o 2x, certo? E vou dividir por 2x. 2x dividido por 2x é a mesma coisa, né? Vai dar 1. Então, ele está aqui, ó. Perceba que o jogo de sinal aqui não mudou, ó. Por que apareceu esse mais? Porque mais com mais dá o quê? Dá mais, tá bom? Então, aqui a gente não muda, só vai mudar na hora que a gente passar para o lado de cá. Então, beleza. Eu fiz o cálculo. 2x dividido por 2x, o resultado deu 1. Só trabalha com os expoentes, tá bom? O que você tem de expoente aqui, tá bom? Então, se você esse 10, ele fica sozinho aqui por enquanto, até porque ele não tem nenhum x, nem y pra gente mexer com ele aqui, ok? Vamos entender então como é que a gente vai fazer o próximo passo. Mesmo procedimento, ó. A gente trabalhou com 3x, agora a gente vai trabalhar com esse mais 1. Mesma coisa, multiplica o mais 1 pelo 2x, mais com mais dá mais, passa para cá o quê? Menos, tá aqui, ó. Então, 1 vezes 2x, 2x, certo? Mesma coisa, mais com menos dá menos, vem para cá o quê? Mais. Então, 1 vezes 1 dá 1, tá aqui. Perceba que, como eu falei anteriormente, ó, esses dois primeiros aqui a gente vai cortar, certo? Normalmente a gente vai cortar, se não cortou é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Então, bora lá, o que nos restou aqui? Mais 10 com mais 1, mais 11. Eu tenho algum expoente para trabalhar aqui ainda? Não. Então, esse é o resto da questão. A gente para por aqui, tá bom? Ou seja, quando eu dividir A por B na questão que a gente acabou de mostrar, meu resultado é o quê? É 3x mais 1 com resto 11, tá certo? Ah, professor, tem alguma forma de eu perceber se está correto? Sim, da mesma forma quando você faz a multiplicação. Então, por exemplo, quando você tem aqui uma divisão de 5 por 2, o resultado é 2, né? 2 vezes 2 dá 4, aí faz essa subtração aqui, 5 menos 4, 1. O resto é 1. Como é que você faz para testar essa divisão se está certo? Ó, 2 vezes 2 dá o quê? 4, né? 4 mais 1 dá o quê? 5. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Se você pegar esse número aqui e multiplicar por esse polinômio aqui, e somar, obviamente, com esse 11, né? Como a gente fez aqui anteriormente, ó. Aqui é a soma, ó. Você tem que chegar nessa resposta aqui, tá bom? Então, você consegue testar também o polinômio. Bora ver, então, se deu certo? Então, bora lá. Vamos pegar o 3x mais 1 e multiplicar por 2x menos 1. Tá aqui, ó. 3x mais 1 e multiplicar por 2x menos 1. Então, bora lá. Multiplicação de polinômios, ó. 2x vezes 3x vai ter o quê? 6x ao quadrado. Tá aqui, certo? Vamos colocar aqui por partes para a gente entender, ó. 6x ao quadrado. Aí você vai de novo. 2x vezes 1 vai ser o quê? 2x, certo? Conheceu todo mundo, vai para o próximo agora. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Então, o que você tem aqui? Você tem o 6x quadrado sozinho, então ele vem para cá sozinho. O 2x menos 3x você consegue operar, vai ficar o quê? Menos x, como está aqui, né?
E aqui você tem menos 1. Só que esse menos 1 você não pode esquecer do resto, tá bom? Você tem um resto aqui, ó. Então, quando você pega esse menos 1 e soma com mais 11, você tem o quê? Mais 10, como está aqui. Ou seja, você consegue chegar na conclusão de que o resultado que você achou inicialmente está correto. E aí, a definição vai dizer o seguinte: dividir um polinômio A por um polinômio B significa encontrar um polinômio Q, que é o resultado, que é o quociente, e um polinômio R, que é o quê? O nosso resto, né? De grau menor que o grau do divisor. Ah, professor, por que está falando esse grau menor do que o grau do divisor? Porque, crianças, olha só, aqui quando você chega no resto aqui, você percebe que o grau aqui no caso é zero, né? Você não tem um x elevado a 1, A2 aqui, é x elevado a zero, porque x elevado a zero é igual a 1. Então, quando você tem esse x elevado a zero, você não consegue mais operar com o x elevado a 1. Por quê? Porque esse grau aqui do 2x, né, 2x elevado a 1, vai ser maior. Você não consegue operar um grau menor com um grau maior, tá certo? Se fosse o inverso, você conseguiria, né? O maior com o menor, mas o menor com o maior, não. Então, você chegou aqui, parou, porque você não tem condições mais de avançar aqui, tá bom? E esse formato aqui é o formato normal da divisão. Então, se eu quero encontrar o resultado aqui, né, eu vou fazer o b vezes o q, ou seja, eu vou multiplicar esse vezes esse, certo? Multiplicados, e vou somar com o meu resto, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, meus amores, como eu falei para vocês, parece inicialmente complexo, até porque você não pode esquecer, por exemplo, de trocar o sinal quando passar para o outro lado ali, tudo bem? Mas, à medida que a gente for praticando, e é por isso que nos exercícios vocês vão ver que tem mais questões de divisão do que de multiplicação, vocês vão compreender melhor esses conceitos aqui, tá bom? Mais um, então. Bora aqui, ó. Vamos dividir x ao cubo mais 1 por x mais 1. São dois polinômios também, certo? Ah, professor, de onde apareceu esse 0x ao quadrado e esse 0x a 1? Certo? De onde vem? Na verdade, precisa aparecer? Não. Se você quiser excluir aqui, ó, você pode excluir, não precisa aparecer. O livro coloca, por quê? Porque vai ser mais fácil de você organizar a divisão. Vou mostrar o porquê agora, tá bom? Vamos ver entender aqui por quê. O que a gente começa fazendo aqui, ó? Lembra que a regrinha é pegar o maior grau com o maior grau aqui? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir esses dois. X ao cubo dividido por x, aqui, ó. X ao cubo dividido por x, você tem o quê? X ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes, tá bom? Chegou no resultado aqui, faz a multiplicação agora. X ao quadrado vezes x, mais com mais dá mais, o resultado vem menos. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Perceba que vai chegar num x ao cubo positivo e em outro x ao cubo negativo. Por quê? Porque nosso interesse é exatamente cortar esses dois aqui. Mas terminou aqui? Não. Você pega o x ao quadrado agora e multiplica pelo 1. Mais com mais dá mais, vem para aqui menos, troca o sinal. X ao quadrado vezes 1 dá o quê? X ao quadrado. Aí aqui você começa a perceber por que o livro colocou 0x ao quadrado. Vai influenciar alguma coisa? Não, porque é zero, tá bom? Mas por que ele colocou? Para você ter uma organização melhor, para você perceber, ó, que nessa parte aqui, né, essa parte aqui você tem x ao cubo, certo? Essa parte aqui você tem x ao quadrado, essa parte aqui você tem x elevado a 1, e essa parte você tem o cara que está sozinho, tá certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer dessa forma também. É necessário? Não. Perceba que se você tivesse sem isso aqui, ó, você estaria com essa resposta aqui, certo? Com essa resposta aqui, ó, você chegaria no mesmo resultado, porque você ia cortar o x ao cubo com o x ao cubo, e você teria o que aqui? Só o menos x ao quadrado, que é o que está aparecendo aqui. O resto você repete. Aí, no caso, como o livro colocou zero, ele desceu o zero também, tá bom? Mas se a gente fosse respeitar o livro, ó, seria o quê? Mais zero com menos 1, resultado menos 1, certo? E mantém aqui o x ao quadrado. Então não faz diferença. Para não se complicar, eu acho que é melhor tirar. Mas se você preferir organizar, né, você conseguir visualizar o x ao quadrado embaixo x ao quadrado, x ao cubo embaixo x ao cubo, fica melhor que você acrescente as outras informações, tá bom? Não vai mudar nada na questão, até porque zero não influencia em nada. Então você chegou aqui, ó. Esse é o nosso resto por enquanto, tá certo? Você consegue operar ainda? Consegue. Por quê? Porque aqui você tem x ao quadrado e aqui você tem x, ou seja, o grau aqui ainda está maior. Então você consegue fazer essa operação. Então bora lá. Menos com mais, menos, como você está vendo aqui. X ao quadrado dividido por x, aqui ó, x ao quadrado. Vamos colocar aqui, né? Menos, né? Dividido por x, menos com mais dá menos. X ao quadrado por x vai dar exatamente x, que é a nossa resposta que está aqui. Ok?
que a gente vai fazer agora? A multiplicação. Lembra disso, você só pega essa primeira parte aqui, tá bom? O resto é multiplicar aqui agora. Menos com mais dá menos, o resultado vem o quê? Vem mais, tá bom? X vezes x ao quadrado, tá aqui. Ou seja, você chega na primeira cortando já aqui, tá vendo? Não vai precisar, não vai ser útil isso aqui. Então, bora lá. Menos com mais de novo, dá menos. Você vem com o sinal trocado, então fica mais. X vezes 1, x tá aqui. Certo? Perceba ó, que quando o livro colocou zero, você ficou o quê? X embaixo de x. Então fica mais organizado. E aí, você tem o quê como resultado disso aqui? Só essa partezinha aqui, né? Então você pega o mais x e o 1 que está ali você desce também. Então fica mais x mais 1. Você consegue ainda operar essas duas aqui? Consegue, porque você aqui tem um grau 1 e aqui você tem um grau 1. Ou seja, você só não vai conseguir quando o grau for menor. Mas quando for maior ou igual, você consegue. Então, bora lá. Vou operar esse aqui com esse aqui, certo? Bora lá. Mais com mais dá mais, como vocês estão vendo aqui. X dividido por x dá 1. E para por aqui. Vamos fazer a multiplicação agora. Ó. Mais com mais dá mais. O resultado vem o quê? Menos. Certo? 1 vezes x, x está aqui. Já chega cortando. Ó. Mais com mais dá mais, vem menos. 1 vezes 1 dá o quê? Dá 1. E aí você acaba por aqui. Cortou aqui, né? Você tem o quê? Mais 1 com menos 1. O resto, 0. Então, essa aqui é uma conta perfeita, né? Você chega no resultado exato, digamos assim. Então, quando você for dividir, no caso, x ao cubo mais 1 por x mais 1, você encontra como resultado x ao quadrado vezes x mais 1. Quer testar se dá certo? Multiplica esse por esse. E aí você vai chegar nessa resposta final aqui, tá bom? Agora não precisa adicionar o zero, por quê? Porque nosso resto é zero. Ok? Difícil? Não, né? A gente tenta deixar fácil da melhor forma possível, tá bom? A gente tenta simplificar. Nosso papel é esse. E aí, crianças, a gente para por aqui, certo? A gente encerra aqui o nosso conteúdo de polinômios, visando a nossa avaliação na semana que vem. Na segunda-feira, temos uma live que a gente vai usar essa live para tirar dúvidas e para corrigir esses exercícios aqui. Então, vai ser meio que uma revisão para a nossa avaliação que será na próxima quinta, tá bom? Então, você tem aqui a página 216, a questão 3, essa é uma questão de multiplicação, e você tem a página 220, questões 3 e 4. Aqui você tem duas questões de divisão, tá certo? Não sei se eu vou conseguir corrigir todas elas na hora da live, certo? Porque a gente tem aquela 1 hora ali de live especificada, né? Então, como tem as outras turmas também para a gente fazer naquele dia, mas com certeza a gente vai procurar tirar o máximo possível de dúvidas e com certeza a gente vai chegar no resultado final. Já vou deixar o resultado para vocês analisarem se conseguiram acertar ou não, e a gente vai fazer especificamente aquelas questões que vocês tiveram mais dúvidas e tirar aquelas dúvidas que vocês já têm, né, ao longo do conteúdo de polinômios para prova, tá bom? Para a nossa avaliação, tá? Então, meus amores, beijo para vocês, a gente fica por aqui. Um abraço, tchau, tchau.